dia, amigos aqui do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje sábado, mais um sábado chuvoso em Manaus. Parou de chover agora mesmo, né? Ainda está chuviscando. Essa semana, em alguns pontos da cidade, chuva muito forte, chegando a alagar ruas, né? Mas é o inverno, né? É o inverno. Então faz parte. Quem mora aqui na região sabe que essa época é passivo de alagamentos. E só resta o povo se organizar, né? Parar de jogar lixo na rua, porque vai acabar nos igarapés, vai acabar nos cruzamentos, vai acabar nas galerias, vai entupir esgoto e etc. Mas, enfim, ainda é inverno em Manaus, Amazonas. E hoje vamos falar de um tema, pessoal, muito semelhante a outros que a gente já vem falando aqui no canal. Para quem está acompanhando nossos vídeos, tem assistido os últimos, nós estamos na unidade, nesse momento, que é produtora de bobinas, posteriormente em produção de sacos e sacolas. Dias atrás nós estávamos na unidade produzindo grãos. E nessa unidade agora são produzidas as bobinas de polietileno, ou PE, como é conhecido no popular. E a dinâmica não tem sido fácil, porque criou-se aqui vou falar aqui porque é no local, é na região que estamos morando. É como se a cor fosse canela, né? Então só se fala na procura desse grão canela. Devido aos preços do mercado e a concorrência, quando você pega aí um grão canela, que chamamos de canelinha, que é um tom bem claro, então começa a dinâmica para fazer um filme, uma bobina com um filme bem clarinho, transparente, e na maioria das vezes querendo fazer esse filme que chamam de cristal, né? Um transparente bem clarinho, chegando a usar o clarificante, aditivo para clarear. E sempre o que acontece?
é agregar custo, né? Em busca de agregar valor. Às vezes dá certo, porque se compra um grão produzido com uma boa mistura, no qual você vai usar aí 100% desse grão, que teve um custo bem menor do que comprar a resina nova ou comprar o que chamamos de cristal, que na realidade é um grão mais claro. E quando acontece desses grãos está bem trabalhado, quando ele está um grão de baixa densidade, como você precisa, aí dá certo, porque você vai fazer um filme que vai sair bem transparente, bem claro, com um grão que você comprou com menor valor. Mas na maioria das vezes você precisa de colocar um stretch recuperado, que já vem de recuperação, ou você precisa colocar o linear. E daí você já começa a elevar o custo desse grão que você comprou barato. Barato não, no menor valor, em menor valor, né? E barato, é até complicado eu falar essa frase, barato. Se você coloca na máquina esse grão que você comprou e coloca lá um pouco de dessecante, ou quem não usa dessecante prefere aquecer ele no aglutinador, quando você coloca, para quem não entende do processo, para entender, quando o grão está frio, você aquece ele no aglutinador para colocar ele quente no funil da extrusora, para evitar o que chamamos de gás. Mas aí, se você não tem o aglutinador ou não quer aquecer ele no aglutinador, você vai colocar o dessecante, e aí você pode colocar aí 2% de dessecante, 1%, 3%, vai variar de acordo com a necessidade. Aí o operador vai colocar 1%, vai observar como sai o filme, como levanta o balão, e daí toma-se uma decisão de continuar com o mesmo percentual ou aumenta. Então, pessoal, é uma dinâmica de acompanhar esses valores
na planilha. Porque se você consegue produzir esse grão sem colocar dessecante, sem colocar um complemento de stretch ou linear, tudo isso é custo. Tudo isso aí é custo. Então, o que acontece? Você compra um grão de canela, e daí precisa você colocar um pouco de stretch ou linear para fazer uma correção. Então, quando eu falo stretch, eu estou falando do grão recuperado, que vem de aparas, né? Pós fábrica ou pós-consumo, como queira colocar. E quando você fala diretamente linear, você está se referindo à resina nova, polietileno de baixa densidade linear, que você vai ver na embalagem a sigla PEBD PL, polietileno de baixa densidade linear. Ou a sigla também pode estar em inglês, que é diferente um pouco, mas é o mesmo grão. Então o que acontece? Precisa-se estar muito atento nos valores que compra esse stretch e nos valores que compra esse linear. Quando você usa o stretch numa determinada blenda, vamos colocar com uma base aí, geralmente uma batida aí é 100 ou 150 quilos, né? Para colocar na bitoneira ou no misturador, dependendo do qual equipamento você está usando. Acontece das vezes você colocar 40% do stretch e na mesma mistura você precisar colocar 20, 15% de linear, que é o grão virgem. Então, dependendo do valor que você está comprando, é mais viável colocar o grão resina nova, mesmo comprando mais caro, porque no final o custo vai ser menor. Você vai estar utilizando menor quantidade de quilos em cada formulação ou em cada bobina. No final você vai estar usando uma quantidade menor de linear, e dependendo do valor, isso aí tudo depende, pessoal, do valor que está sendo comprado esses grãos, né? E existe aí uma ilusão de que o cara vai, não, eu estou produzindo meu grão, isso aí sai mais barato, e tem que tomar muito cuidado com esse barato. Tem que fazer custo. Dependendo da situação, você vai comprar ele, vai colocar na tua produção e vai sair bem mais barato. Produzir grão recuperado não é fácil. Não é fácil.
Você precisa de fornecedor, de espaço, de pessoas para trabalhar na escolha. Não é simplesmente assim, só produzir. A gente ouve algumas colocações e nem sempre vale a pena ficar questionando, porque às vezes o cidadão já tem a sua opinião formada, e se não é o caso, não há interesse, não há ganho para ninguém, é melhor você apenas ouvir. Se você não faz uma boa compra, te custa caro, porque vai dar muitas aparas nessa produção. Essas aparas voltam para recuperar. Ela tem custo, transporte de ida, custo para aglutinar, custo para extrusar, transporte de volta, tempo que você passou com essas aparas, com esses grãos que retorna parado, dependendo da situação e da quantidade, ele vai chegar muito aproximado da resina nova. E falando resina nova ou recuperada nesse momento, devido aos conflitos em alguma parte aí do mundo, tanto o grão recuperado quanto a resina nova está mudando de preço ligeiramente, né? Já locais aí que já teve aí uns 2 aumentos. Parece-me que está querendo acompanhar aí o preço do petróleo, né? Aumentou o petróleo, é a mola que move o transporte e vai estar sempre impulsionando aí no preço das resinas, seja ela da petroquímica ou de recuperação pós-consumo ou pós-indústria. Para você que não é ligado à modalidade, pós-indústria são as aparas que vêm da indústria, geralmente são aparas mais limpas. E o pós-consumo são aquelas aparas que vêm de lojas, supermercados, que são as aparas que têm maior grau de contaminação, que precisa de um processo diferenciado, que na maioria das vezes passa por um processo de lavagem, para tirar aí gorduras, açúcar e outros pequenos contaminantes. Cada um com seu processo, dependendo em que vai ser usada essa resina, o processo geralmente é diferente de um produtor para o outro, ou diferente no mesmo produtor, sendo que vai estar sendo em uso diferenciado na embalagem. Pessoal, nós estamos indo aqui nessa pista, é um futuro rodoanel. Começou a se desenvolver, mas como sempre depende de políticos e política. Começou, parou.
E se tem alguém mexendo, tá no pasto do jabuti. Não queremos ofender o animal, no caso o jabuti, né? E vamos dar uma ida até mais ali na frente, que temos aqui uma curiosidade nesse. Vai passando aí, como vocês estão vendo, em parte na floresta. Isso aqui vai caminhando por aqui para sair lá no Distrito 2. Há muita área boa aqui para trabalhar, né? Colocar indústrias. Isso aqui pode acreditar que no futuro bem próximo vai estar todo habitado. Então, como nós estávamos falando, e esse tema é um tema para falar muito, e é um tema interessante para você que trabalha na área, ou para você que pretende colocar uma produção, porque isso que estamos comentando pode fazer o diferencial na sua produção. Em algumas vezes compramos o canela e, devido à quantidade de aparas, de refugos que dá para recuperar, ele chega igual ao valor do grão que chama-se cristal. O grão que vem aí de uma produção de pós-fábrica, a para de produção de bobina, que seja bem clarinho, seja limpa. Que não é bom a gente falar do valor, porque como agora está mudando muito, né? Então, não sei qual a região que você vai estar assistindo o vídeo. Vamos voltar daqui, pessoal. A pista continua, né? Alguns quilômetros aí para dentro. Vamos tirar um sábado aí pra gente dar uma ida até no final. Mas quando tiver concluído, isso aqui vai ajudar muito o trânsito. Pessoal que vem aqui pro Santa Etelvina e outros bairros que fica lá pra a frente ali de onde era a guarda, que era a saída da cidade, que hoje já não é mais saída, né? Já está já no meio dos bairros ali, então tá complicado. Vai ajudar muito, porque esse pessoal pode dar uma volta maior, saindo da área industrial, vai dar uma volta maior, mas com economia de combustível e de tempo, para chegar no bairro onde mora. Isso aqui vai tirar muito o trânsito, que hoje quem mora em Manaus sabe que acontece ali na Djalma Batista, Avenida das Torres, Constantino Neri, ligando ali a Torquato Tapajós. Isso aqui vai ajudar muito esse trânsito para lá. Tem tudo para antecipar a ida e o retorno de quem está indo para a indústria. Mas como tudo na mão dos políticos não funciona direito, ou às vezes nem funciona, começa e não termina, aqui tá um exemplo na prática, né? Às vezes quando se fala, alguém pode achar que a gente é contra isso ou aquilo, mas é a realidade. Então, pessoal, como estávamos falando, se você vai colocar
em prática uma produção, é bom sempre estar atento ao preço que você está comprando sua resina recuperada, os aditivos como pigmento, dessecante, antiblock, para que você venha fechar o custo na sua planilha e trabalhar tranquilo, porque as margens estão bem apertadas, né? E se você não tiver aí uma boa produção com custo adequado, é complicado. Pessoal, nós vamos dar um time no vídeo chegando aqui na fábrica para ver como é que tá o processo hoje, e daqui a pouco nós voltamos para complementar o assunto. Daqui a pouco voltamos, até mais. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso vídeo de hoje. Pessoal, o assunto era esse, para não alongar muito o vídeo. Vamos retornando aqui pela Avenida Margarida. Margarida ou Margarita? É Margarita. Avenida Margarita. Ao lado aqui temos o bosque, como já foi falado outras vezes. Nesse momento, pessoal, chuva em Manaus de novo. Agora há pouco parou de chover e estava muito forte. Essa época não tem hora certa, né? Amanheceu, choveu, parou, deu sol, de repente chuva de novo. Então, pessoal, finalizando aí o assunto, no final ou no decorrer do vídeo, eu vou colocar dois exemplos de um balão na extrusora que está com um pouco de umidade ou um pouco de a mais do polietileno com expansor, que muitos chamam de manta, mas tudo indica que é umidade. E foi mexido na formulação, refeita a formulação, colocado mais um pouco de dessecante e estabilizou, e as duas máquinas estão rodando com o mesmo material. Estava dando problema, então eu vou colocar aí, já tem aí um vídeo rápido aí, o antes e o depois, e vou colocar aqui nesse vídeo como exemplo do que nós estamos falando, para que vocês dêem uma checada aí. Então aqui é o bosque, é o Jardim Botânico. Eu sempre esqueço um pouco do nome aqui. Então é aqui o Jardim Botânico, eu acredito que é o maior aqui de Manaus. É um pouco extenso ao ponto de pessoas já ter se perdido aí dentro e passar uns 2 dias perdidos. Talvez fica andando em círculo, né? E acaba não chegando numa vicinal, numa estrada, alguma coisa assim. Por mais que seja grande, mas não é o ponto de uma pessoa passar 2 dias andando em linha reta, né?
e não chegar em algum local que tenha uma saída. Mas pessoal, chuva de novo, né? E vamos finalizando o nosso vídeo por aqui. Muito obrigado pelas visualizações. Obrigado por estar interagindo conosco. Pessoal, estamos chegando aí aos 1000 inscritos. Olha, agora está próximo. Esse alcance, esse sucesso é graças a você que está assistindo o nosso vídeo agora, que deixa o seu like e que pode compartilhar com mais alguém. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e nos falamos até o próximo vídeo. Acompanhe aí um pouco as imagens da Avenida Margarita.